Oi, oi, tudo bem? Eu sou Kessia e nesse encontro nós vamos falar de alguns requisitos e situações importantes para que você consiga analisar os demonstrativos contábeis. Eu acredito que você consegue acompanhar bem esta aula apenas ouvindo, caso não possa assistir os vídeos ou acompanhar os slides. E olha, não tem problema nenhum se você colocar essa velocidade no 2 para terminar bem rápido e ouvir várias vezes, ok? Então vamos lá começar. Não tem o que fazer. O primeiro requisito para você poder analisar os demonstrativos é você estar de posse das demonstrações ou dos demonstrativos. Ele tem que estar com você. Inclusive, notas explicativas, que é onde as empresas geralmente explicam o que está ocorrendo nas contas. E eu sugiro ainda o relatório da administração, que tem muitas informações que nos dão vários nortes. E aí, minha sugestão e a sugestão de vários autores é que você tenha minimamente 3 períodos, ou seja, 3 anos de demonstrativos em colunas comparativas, né? Em colunas separadas para que a gente possa comparar. E aí é sempre o exercício atual ou o ano atual, tá? Exercício é a mesma coisa que ano, e alguns anteriores. Quanto mais tempo a gente tem de informação, melhor nós vamos observando as empresas ou o caminhar dessas empresas, tá? E lembra que a gente falou no encontro, o período, o ano, o tempo que se passa é importante para a gente comparar e saber se essa empresa vai melhorando ou vai piorando os seus indicadores, ok? E olha, é um requisito que os demonstrativos tenham credibilidade. Então, você precisa averiguar a credibilidade. E uma das formas, nós temos algumas perspectivas, que é você ter um parecer de auditoria. Empresas de auditoria, elas vão geralmente auditar, perceber se esses demonstrativos contábeis estão de acordo com as normas legais. E eu nem vou comentar o caso, né, das nossas queridas lojas americanas, que mesmo tendo parecer de auditoria, algumas pessoas conseguiram burlar tudo. Então, quer dizer que o parecer de auditoria, mesmo sendo relevante, e olhe, é caro que só contratar uma empresa de auditoria, pode ser que o demonstrativo contábil ainda não tenha credibilidade? Pode ser sim, porque tem gente que é bom de mentira, viu? Mas vamos lá. Se você tem um parecer, ainda pode acontecer o que aconteceu com essa empresa que a gente falou, imagina se você não tiver parecer de auditoria. Olha, você vai ter que ter um monte de cuidado, um cuidado gigantesco. E aí, lembre-se que nem sempre as demonstrações contábeis são fidedignas à realidade. Alguém pode dar uma mexidinha no número e não ser aquilo que realmente é na empresa, tá? Então, olho aberto, tá? E nariz com um cheirinho de fraude. Fique esperto. E aí, com os demonstrativos, supondo que está tudo ok, você vai preparar esses demonstrativos. Você vai pegar eles e vai reclassificar alguns itens dos demonstrativos, dessas demonstrações contábeis. Daqui a pouco a gente vai falar isso com maior detalhes, tá? E aí vale dizer que a lei das sociedades anônimas e alguns CPCs, né, normas do Comitê de Pronunciamento Contábil, padronizou as demonstrações exatamente para que a gente pudesse comparar. Mas mesmo assim, a nível de análise, ainda são necessários alguns ajustes que, como eu te disse, nós vamos aprender daqui a pouco. E eu vou trazer algumas situações das demonstrações contábeis. O primeiro é o ideal. O ideal é que os demonstrativos contábeis, lembrando, balanço patrimonial, DRE, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, dentre outras, eles sejam publicados em jornais que atendam os requisitos legais. Tá? E que eles estejam. Um bom lugar para achar os demonstrativos é na Bovespa, no site da antiga Bovespa, que é a B3, e também no site da CVM. E que esses demonstrativos eles sejam assinados por
contador, que tem o relatório da diretoria ou da administração e tem o notas explicativas completas. Gente, vocês vão perceber que talvez algumas empresas que vocês peguem, as notas explicativas, mesmo de empresas de capital aberto, não explicam quase nada. Vão ver o problema. Mas tudo bem, é vida que segue. E é importante, o ideal, que tenha um parecer de auditoria de uma pessoa jurídica que não tenha uma relação de empresa-cliente, tá? E que represente mais de 2% do faturamento, tá bom? É isso. Esse é o nossa situação ideal. Mas e quando nós não temos essa situação ideal, mas que requer alguns cuidados? Quando nós temos relatórios da administração, da diretoria ou notas explicativas que são sucintos demais ou incompletos, é bem fácil que vocês tenham essa situação, tá? E aí, que os demonstrativos contábeis com parecer da auditoria não preencham todos os requisitos do item 3, tá? Que nós vimos no slide anterior. E demonstrativos contábeis publicados que não atendam a todos os requisitos legais. E isso pode acontecer? Pode acontecer, sim. Mas a CVM está aí para fiscalizar e torçamos que ela esteja fiscalizando e realmente está fazendo isso cada vez melhor. E aí, uma situação é quando ela requer profundo cuidado, quando os demonstrativos contábeis não são publicados em jornais e não possuem parecer de auditoria, ou os seus demonstrativos têm uma ressalva, que é quando o auditor diz, olha, pode ser que haja um probleminha aqui, tá? Ou demonstrativos contábeis que não atendam boa parte dos requisitos legais e outras situações, tá? Então, muitas vezes isso ocorre com empresas de pequeno porte, que não têm uma obrigatoriedade, muitas vezes, de publicar os seus demonstrativos. Então, o grupo interno, ele faz os demonstrativos, mas não tem um relatório de auditoria, não tem um cuidado, uma especificidade de colocar nas normas que são exigidas para empresas de grande porte. Cuidado! E aí, quando a gente não deve fazer análise em empresa com base nos demonstrativos contábeis? Bem, o item é quando a empresa adota o lucro presumido sem fazer uma contabilidade certinha, tá? Porque acontece muito da empresa adotar um regime de lucro presumido, que é quando ela não precisa, em algumas situações, fazer aqueles demonstrativos, então ela faz de qualquer jeito, ok? Geralmente as empresas que apresentam seus demonstrativos no meio público são empresas que adotam a tributação por meio do lucro real, tá? Também há uma outra questão quando você vê que nas demonstrações há contradições ou exageros facilmente detectáveis. Gente, eu vou contar uma história a vocês, que tem uma empresa que é muito conhecido o caso dela, chamado Arrow, que ela chegou a utilizar em seus relatórios fluxo de caixa hipotético futuro. Hipotético é aquilo que pode existir ou não. E estava lá e as pessoas acreditaram, eram levadas a acreditar isso. Tá? E um outro requisito para que você não faça o demonstrativo, análises demonstrativas, porque não adianta, quando você identifica que a empresa não valoriza a contabilidade. Como é que você vai analisar um demonstrativo que a empresa não se debruçou para construir esse demonstrativo? Vai estar perdendo o seu tempo. Venhamos e convenhamos, né? E é isso. Alguns requisitos que nós trabalhamos para realizar a análise dos demonstrativos contábeis. Espero te encontrar no próximo vídeo ou no próximo áudio. Um abraço gigante e tenho certeza que eu estou ensaiando os rostos que Elizabeth Moss tem feito em suas últimas atuações para aparecer aqui para vocês. Um abraço e tchau, tchau!